Olá, sejam bem-vindos ao Domo da Baixada, sou o Dr. Max Ferreira. E eu sou Giovanni Vargas. A gente está com o professor Sidney de Oliveira, ele é historiador da igreja, né? Ele é professor e historiador, atualmente ele leciona na cidade de Nilópolis e está conosco para falar sobre a Capela de São Mateus. Perfeito. Olá, professor, boa noite. Boa noite a todos e todas. Como meu amigo falou, eu sou o professor Sidney, profissional da educação há mais de 25 anos e uma especialização em História Social do Brasil, estudando Baixada Fluminense. Morador de Nilópolis há 22 anos e tornou objeto de interesse a história do município e também a história da Capela de São Mateus como núcleo da presença portuguesa aqui no século XVI, XVII. Ok. Quando eu estava pesquisando sobre o professor, encontrei ele através do Instagram, que tem uma página no Instagram, né, para falar sobre a história da Baixada. E quando eu entrei em contato, ele já me respondeu e já deu um tema para nossa conversa, que é para falar sobre o início da cidade de Nilópolis a partir da Capela de São Mateus. Professor, só pode começar a falar um pouco sobre essa capela? Então, a gente tem que para falar da presença desses monumentos religiosos no Brasil, a gente precisa falar da chegada desses europeus, né? Os europeus desembarcaram aqui no ano de 1500, né? A figura do Pedro Álvares Cabral. E o que a gente vai estar, obviamente, narrando aqui é a presença desses monumentos por conta da presença desses indivíduos que vêm com a sua religiosidade. Sem deixar de chamar a atenção, obviamente, que eles encontraram, né, já indivíduos aqui habitando, os que chamaram de indígenas, que a gente agora tem chamado de povos originários, né? E as igrejas, elas são erguidas com o sentido de representar a presença do Estado português nessa região, na verdade, na região do Brasil inteiro. Então, a presença do Estado português ele vai se fazer presente por intermédio do erguimento desses monumentos. Tem um papel muito importante, né, como ponto de referência para aqueles que trafegam pelos lugares, né, pelos os municípios, pelos rincões do Brasil, inclusive a Baixada Fluminense era considerada dessa forma. E importante também centro de decisões políticas, né? A colonização do Brasil ela vai se efetivar por volta do ano de 1532, depois de um primeiro período de desinteresse desses portugueses pela terra, e o fato que leva ao erguimento desses monumentos é a presença dos franceses no ano de 1555, que chegaram a invadir o Rio de Janeiro, né? E eles adensaram a região que a gente conhece hoje como Baixada Fluminense, né, que os historiadores chamam de Recôncavo da Guanabara. Então a gente tem relatos, né, escritos desses rios que infelizmente bastante degradados, poluídos pelo adensamento urbano, eram navegáveis. O rio Sarapuí, por exemplo, a gente tem relato de uma batalha envolvendo portugueses e franceses, 7 embarcações, né, quando da presença desses franceses aqui, porque eles ocuparam o centro do Rio de Janeiro, mas, sendo combatido, eles migraram em direção a essa região que a gente conhece hoje como Baixada. Desculpa te cortar um pouco, mas fiquei super interessado, só uma pincelada sobre essa batalha no Rio Sarapuí. É o Rio Sarapuí que passa aqui no Gramacho, passa pelo bairro Sarapuí, deságua lá no Baía Guanabara. Sim, esse mesmo. A gente tem, assim, narrar, trazer essa informação de que houve aí uma batalha envolvendo embarcações. A ideia é, inclusive, que a gente consiga projetar o quão caudaloso era esse rio, né? A extensão desses rios. E como a gente sabia, eles desaguam na Baía de Guanabara, então os franceses adensaram a esse território e houve um enfrentamento entre portugueses e franceses nesse rio que corta, inclusive no município de Duque de Caxias, uma batalha muito intensa que levou, inclusive, um pouco mais à frente a expulsão desses franceses, acontece onde a gente está hoje, que é o município de Duque de Caxias. Caramba, nunca imaginei. E a gente não recebeu nenhum tipo de nome em relação a essa batalha, né? Pelo menos na escola eu nunca aprendi nada sobre isso. Nunca foi dito, nunca foi relatado. Essa é uma pesquisa
faz parte de um acervo que é cuidado há décadas, né, pelo grupo de professores e pesquisadores de História da Baixada Fluminense, a PPH Clio, da qual eu também faço parte. Né. Fui um colaborador muito mais assíduo, agora pouco menos, com o professor Antônio Augusto Braz, professor Alexandre Marques, professora Tânia Amaro. Então essas pessoas, elas encontraram documentos, né, porque nós fizemos uma opção, inclusive na graduação, na FEUDUC, Faculdade de Educação conceituadíssima aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de que o curso de História ele tivesse esse viés de estudar a história local e regional. A FEUDUC, o curso de História da FEUDUC é pioneira nesse sentido, né? Porque qual era a ideia? Produzir, né, material, produzir documento que relatasse a nossa história, já que essa região ela é marcada historicamente pela violência, né? E a gente, por intermédio desse grupo da ação pioneira de Antônio Augusto, professor Antônio Jorge Matos, sensacional, o professor Alexandre Marques, a gente começou a produzir, eles começaram antes e eu fui um intenso participante enquanto graduando de História desse material, né? E hoje, inclusive, é disciplina que se estudam nas universidades públicas, essa história local e regional, mas essa é uma ação de caráter pioneiro feito aqui no Rio de Janeiro pela FEUDUC, por esse grupo que eram professores de história na FEUDUC, inclusive, né? E a gente começa a produzir história, mostrar que a Baixada Fluminense, além desse espaço violentado, porque a gente crê como cientista social que nenhum lugar é violento por si, antes dele se tornar um lugar violento, ele é violentado por conta da ausência do Estado. E aí, toda vez que se fazia referência à Baixada Fluminense, fazia uma referência bastante negativa por conta da violência. E aí, o que a gente, historiador, também morador da Baixada Fluminense, né, baixadense, como diz o grande poeta de Nova Iguaçu, chamado Moduan Matos, faz? Procura produzir esses documentos para mostrar que, para além da questão da violência, infelizmente é muito corriqueira na Baixada, que a gente tem história. Sim. E aí a gente chega a esses documentos, né? A gente chega inclusive por conta esses documentos, muitos deles encontrados nesses espaços religiosos, a Igreja Católica, né? Esses templos religiosos, nesses monumentos religiosos, na verdade, né? A gente tem a Igreja do Pilar aqui em Caxias, que é uma das mais antigas, e é lá que tem essa documentação em alguns arquivos também particulares e arquivos, né, do centro do Rio de Janeiro, né, que a gente encontra essa documentação para poder produzir. Dialogando com fontes, a gente consegue projetar, né, essas situações. A igreja ela tem um papel muito importante como salvaguarda, como instituição que guardou essa documentação. Porque os registros de nascimento, os registros de óbito eram feitos pela igreja. Tanto que todas essas igrejas muito antigas têm um cemitério ao lado. Sim. Todas elas. Porque a igreja que controlava o batismo, o nascimento, e controlava lá o censo que foi feito no século XIX, o primeiro censo brasileiro, levou em consideração essa documentação da Igreja Católica. E tudo o que acontecia era registrado ali, né, nesses espaços de registros dessa igreja. Fantástico. E como é que surgiu essa igreja, essa capela de São Mateus? Então, a capela de São Mateus, ela data do ano de 1637. A invasão francesa ao Rio de Janeiro levou ao donatário, né, que era o indivíduo que tinha recebido parte do Estado português da capitania de São Vicente, englobava inclusive o Rio de Janeiro. São Vicente é onde está o atual estado de São Paulo. Esse indivíduo vai doar uma sesmaria, que é um pedaço menor de terra. A capitania, para ter uma ideia, né, a capitania de São Vicente, ela abarcava o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, grande pra caramba. Uma sesmaria é um pedaço menor de terra. Mas um pedaço menor de terra que todos os municípios da Baixada Fluminense eram uma sesmaria. Então, e aí, assim, a origem do latifúndio na história do Brasil está ligada a esse processo colonizador. Então, o Martim Afonso de Souza vai doar o seu homem de confiança, Brás Cubas,
aquilo que ele vai chamar de Vila de São Mateus, que englobava, à época, os municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. Né? E esse indivíduo, né, por conta de ter se destacado na condição de funcionário, por assim dizer, de Martim Afonso de Souza, ele vai receber essa sesmaria. E a ideia dessa doação de sesmaria, inclusive, era ampliar o processo de povoação do Brasil, né? Já que é um território bastante extenso, ocupado a partir da Baía de Todos os Santos, quando Cabral ali chega, mas a divisão do Brasil em capitanias hereditárias segue esse projeto do Reino de Portugal de buscar povoar a terra e defender essa terra da presença desses estrangeiros que pretendiam dominar essa região. Então, a gente tem esse adensamento desse processo colonização, interiorização da colonização. E aí a gente chega aqui com Brás Cubas. E aí os descendentes de Brás Cubas, os herdeiros, né, dentre eles um indivíduo, né, que é considerado um cristão novo, portanto um judeu, eles eram chamados de cripto-judeus, por intermédio do casamento com uma das descendentes de Brás Cubas, ele vai erguer esse monumento religioso, que é a Capela de São Mateus, que se torna um núcleo muito interessante de presença do poder público. O que estava acontecendo na Europa nessa época, século XVI? A reforma religiosa. E os cristãos estavam se matando lá, por poder e por dinheiro. E muitos desses perseguidos religiosos, inclusive os franceses que ocuparam o Rio de Janeiro, eram perseguidos religiosos, eles eram calvinistas franceses. E para o Brasil vieram muitos judeus, porque a liberdade de culto deles vai ser reprimida. E muitos desses judeus vieram parar, né, no Brasil, e eles, inclusive esse que é o fundador da igreja, da Capela de São Mateus, busca esse abrigo da perseguição da Santa Inquisição. Esses judeus são os cristãos novos? São chamados de cristãos novos. Por que eles são chamados de cristãos novos? Porque, para não serem mortos na fogueira, eles eram obrigados na verdade, era sugerido a eles abjurar. O que significa isso? Negar a religião dele e se converter. E aí eles eram considerados os cristãos novos, né? Eles não deixavam a tradição religiosa deles, mas, por sua vez, faziam de conta que eram católicos e mantinham o culto, né, religioso de origem judaica. E essa é uma característica marcante do município de Nilópolis. Nilópolis é uma cidade cosmopolita. Nilópolis ela é habitada por indivíduos que vieram de diversas partes do mundo, já dentro desse processo do século XVI. Né? Nilópolis tem a presença de turcos, tem a presença de sírios, presença dos libaneses, tem a presença dos judeus, hoje documentada, inclusive. Né? Tem uma grande amiga, Fernanda Capri, que a tese dela de doutorado fala da presença dos judeus em Nilópolis. A gente fez mestrado juntos e ela evoluiu. E aí, quando a gente começa a pesquisar um pouco dessa história do município para gravar o documentário, né, um olhar sobre a história de Nilópolis, a gente se depara, né, com essa condição daquele que vai sugerir, que vai orientar a construção da Capela de São Mateus, que é construída com a utilização da mão de obra dos escravizados. Né? A gente já tem a presença negra muito intensa no Brasil como um todo, e em Nilópolis não vai ser diferente, ou a Baixada Fluminense como um todo não vai ser diferente. Né? Nada se fazia, na verdade nada se faz nesse país sem a nossa força de trabalho. Né? E existe algum quilombo, algum pelourinho lá em Nilópolis, professor? Não que a gente tenha encontrado. Em Nilópolis, o município é muito pequeno. Eu sou morador de Nilópolis há 22 anos e sou um historiador, um curioso sobre a história do município. A gente tem uma sinagoga também, que é a marca da presença dos judeus. Nós temos um cemitério judaico em Nilópolis, que é também característico da presença desses judeus. Mas apesar da mão de obra negra ela ter sido intensamente utilizada em todas as atividades, a gente não tem, porque
o chamado quilombo, né, que é o modelo de civilização que esse indivíduo negro traz para cá. Ele não é um lugar de fugitivos como a historiografia tradicional coloca, e aí criminalizando aquele que lutava pela sua liberdade. Lá, o quilombo é um modelo civilizatório, né, que esse negro traz. A gente não tem, até porque a quantidade de escravizados trabalhando naquela região não era muito grande. E o controle sobre esse plantel muito pequeno era feito com uma eficiência também. Né? No século XVIII e no século XIX nós tivemos um problema muito sério, não só em Nilópolis, mas na Baixada Fluminense inteira, que foi a cólera, que matou bastante gente, ligada a um problema histórico da Baixada Fluminense, que é a questão do saneamento básico. Então, o local de onde se buscava água para o consumo ficavam bem próximos dos locais onde os dejetos orgânicos eram despejados. Isso fez com que Nilópolis, inclusive, né, na verdade ainda não era conhecida como Nilópolis, era parte integrante da Vila de São Mateus, né, a partir do município de São João de Meriti. Aquela região onde estava a Capela de São Mateus vai conhecer um processo de decadência, inclusive, econômico. A gente tem a presença do cultivo da cana-de-açúcar, não muito diferente do que aconteceu no Brasil inteiro, né, nos séculos XVI e XVII. Né, com o século XVIII, a mineração e essa região ela se tornando um importante local, rota de passagem para esse metal precioso, né, os rios, mais uma vez voltando à questão dos rios, era por onde esse metal era escoado para a Europa. Né, esses rios, caminho velho, como eles melhor, caminho novo, que é o caminho das Minas, que corta Nova Iguaçu, vem Tinguá, né, Duque de Caxias, o rio Sarapuí, ele corta também o município de Nilópolis. E aí, com o advento da mineração, no século XVIII, essa região, conhecida como Baixada Fluminense, o recôncavo da Guanabara, né, como a gente costuma dizer, chamar, vai ter sua atividade econômica potencializada. De que maneira? Com o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Então, a região ela vai se especializar em produzir alimentos por conta do crescimento. No início da exploração do metal precioso, a população das Minas cresceu 20, 30, 40 vezes mais do que era no início do século XVIII. E aquele monte de gente chegando em busca do ouro, muitos escravizados sendo deslocados para lá. Eles vão comer o quê? E aí é onde essa região ela vai, né, ter a sua vida econômica novamente dinamizada, né, em função da necessidade que se tinha de abastecer a região das Minas, esses gêneros alimentícios. Então a Nilópolis fazia parte de São João de Meriti? Sim, na verdade não só Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita também. Era a antiga Vila Meriti. Vila Meriti, né? Isso. Mas o primeiro município não era Nova Iguaçu? No primeiro município a se emancipar. Né? O município, sim, porque a gente tem a Vila de Iguaçu, porque o histórico de transformação política ela vai estar acontecendo no século XVIII, século XIX. E aí alguém vende, alguém compra, herda. E aí o que vai estar acontecendo é uma certa movimentação. Então o que a gente tem é, em princípio, a Vila de Meriti. E aí um pouco mais à frente, o que a gente vai ter? A Vila de Iguaçu. Iguaçu Velho por conta da questão da mineração. O Caminho do Ouro. E Iguaçu Novo, Nova Iguaçu, por conta da ferrovia que vai ser instalada no século XIX, no Segundo Reinado, para escoar o café do Vale do Paraíba. E aí o que a gente tem? Um deslocamento, né, do centro econômico da Vila de Iguaçu, da região lá, mais próxima a Cava e Tinguá, para onde é o centro de Nova Iguaçu hoje. Vai ser construída lá a estação, que vai ser apelidada de estação de Machambomba, né? Machambomba, por conta de uma empresa inglesa que construiu a ferrovia, que era algo mashing bomba, uma coisa assim, e aí a gente aportuguesou. E aí o que vai estar acontecendo na região da Baixada Fluminense, a gente pode perceber isso. E até no subúrbio. A vida das pessoas começa a girar em torno da estação de trem. Então a estação de trem ela passa a ser um polo irradiador
de tudo aquilo que vai estar acontecendo. A gente tem Duque de Caxias, por exemplo, ela acrescentando de um lado do outro, baseado na estação trem. Aí deixa a via principal deixa de ser os rios para Sim, virar vai ser estações de trem. as ferrovias, né, que é um meio ainda hoje, né, mais veloz e eficiente de transporte de pessoas e mercadorias. Ô professor, o senhor tinha falado que quem fez as ferrovias na época foi essa empresa chamada Marcha Bomba. Não foi o Mauá? Na verdade, o Mauá, ele é o empresário que vai abraçar a construção daquela que é a primeira ferrovia do Brasil. Mas essa tecnologia, ela não é uma tecnologia brasileira, ela é uma tecnologia inglesa. E o Mauá, ele se torna o segundo homem mais rico do mundo no século XIX, se associando a um empresário inglês, que era o homem mais rico do mundo. Ele tinha uma visão bastante interessante para o cenário, né, dos empresários brasileiros à época. Então, a tecnologia e os técnicos, eles são ingleses. As universidades, elas demoram pra caramba a chegar aqui no Brasil. Né, o Dom João lançou a pedra fundamental da criação de uma universidade de medicina na Bahia e outra aqui no Rio de Janeiro, quando chegou, mais o ensino superior, que a gente chama assim, né, ele demora. Então, a tecnologia para construção dessas ferrovias, ela é inglesa. E aí, se você quiser, se a Inglaterra, inclusive, está fazendo um investimento muito potente nesse século XIX, para que essas áreas periféricas, elas tenham essas ferrovias. Quando não, a Inglaterra emprestava o dinheiro para os governos adquirirem a tecnologia, comprarem o material e construir a ferrovia, que facilitaria o acesso dos ingleses aos bens produzidos aqui, os recursos naturais. Então, essas ferrovias elas estão chegando no continente americano, né, na América Latina, especificamente falando, porque nos Estados Unidos esse processo ele é anterior ao nosso, e está chegando no continente africano também, continente asiático. O que é interessante para esses ingleses é que essa tecnologia chegue, porque facilita o escoamento daquilo que a gente produz, facilita também o escoamento dos produtos ingleses aqui, por intermédio, né, da utilização desses trens. E aí, através da igreja, né, surgiu a cidade de Nilópolis. O nome dela saiu... Como é que surgiu esse nome? Eu posso só fazer uma pergunta antes? Porque minha pergunta é um pouco anterior ao surgimento da cidade. Então, a igreja, ela era um braço do Estado, mas um braço onde o povo tinha acesso, certo? Para entregar documento, resolver questões de registro. E o objetivo da Capela de São Bento era fazer como se fosse um departamento público, onde o povo conseguia... Sim, São Mateus. A igreja... Falou São Bento. São Bento, desculpa. A igreja, ela representa, porque a Igreja Católica ela está associada ao Estado português na conquista do território que os portugueses diziam pertencer aqui na América. Então, o projeto de colonização é um projeto que associa a conquista militar, né, a exploração econômica e a expansão da religiosidade cristã católica. Então, as relações de Igreja Católica com os reis, tanto de Portugal quanto de Espanha, é maravilhosa. E essa igreja ela vai participar de maneira efetiva da conquista. Vai participar da conquista com o pretexto de que veio trazer a religiosidade católica para cá e converter esse elemento pejorativamente chamado de indígena, que são as nossas populações originárias. Então, a presença da igreja era a presença do Estado, porque a igreja ela se remetia ao Estado português. E eram os olhos desse Estado português aqui. Então, os membros da igreja eles tinham uma influência política, inclusive, muito grande. A invasão do Rio de Janeiro pelos franceses se dá por conta do governador-geral à época entrar em choque com o bispo, que era o coordenador, por assim dizer, da religiosidade aqui no Brasil. Ele entra em confronto com os indígenas, entra numa política de dizimação dessa
dessa comunidade, a igreja vem com um projeto catequizador, eles se chocam, e o afastamento da igreja do governador, chamado Duarte da Costa, facilita e muito a presença dos franceses aqui, porque essa igreja ela tinha uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. Essa igreja ela coordena todo o processo religioso de colonização e tem um poder muito grande. Então esse local, Igreja Católica, representa a presença do Estado. Sem contar que a gente comentou sobre o fenômeno chamado de reforma religiosa, essa igreja está perdendo fiéis no continente europeu. E ela precisa recuperar esses fiéis. E aonde é que ela vai recuperar esses fiéis? No continente americano. Obviamente que a gente não pode deixar de ressaltar que há um processo de exploração econômica desses elementos que aqui viviam, né? A gente tem uma biodiversidade maravilhosa. E quem tem conhecimento sobre essa biodiversidade? São esses indivíduos que aqui estavam. E esses indivíduos catequizados, eles estarão sendo explorados também, aquilo que a gente vai chamar de drogas do sertão. São temperos, são ervas aromáticas, né? São ervas medicinais. Isso tudo, a Igreja Católica, com essa relação muito boa com essa comunidade primitiva, essas drogas do sertão, elas serão alvo da exploração econômica dos católicos, que inclusive irão comercializar esses recursos naturais. E a gente chamaria hoje isso de biopirataria, né? Lá no continente europeu. E eu li que a capela, a mão de obra dela, para a construção, foram os escravizados e os povos originários. Sim. E quem eram? Qual etnia, qual tribo? A gente tem a presença dos tupis, dos tamoios, na região da Baixada como um todo, né? Dos tupis, dos tamoios e dos tupinambás. Né? E o detalhe interessante que a gente precisa ressaltar é que a condição do trabalho braçal, o trabalho em si era algo que não era um presente na cultura europeia. A ociosidade era sinônimo de status. A Revolução Francesa Francesa surgiu por causa disso. Para você se manter ocioso, alguém tem que fazer o trabalho por você. Sim. E a escravização do indivíduo negro ela é bem anterior à colonização do Brasil. Os portugueses já vinham capturando esses negros e os explorando como escravizados no continente na Europa. Europeu, né? E quem começou, sei que não tem nada a ver, mas quem começou esse negócio de escravidão foi os holandeses, né? Na verdade, pioneiros nas navegações são os portugueses, né, a explorar o continente africano. Mas a atividade chamada tráfico, ela é altamente lucrativa, necessitando ocupar economicamente o vasto continente americano, sabendo que a mão de obra ela é necessária, até porque o indígena, né, o povo primitivo, os nossos povos originários, eles perdem as guerras para os europeus, ele perde a guerra bélica e a guerra bacteriológica. Uhum. E aí, como o elemento religioso vem, entre enormes aspas, para defender esse indivíduo, é necessário que você coloque alguém para trabalhar. Então, esse elemento negro ele começa, né, a fazer parte, né, daquele que vai realizar essa atividade. E aí, o que os holandeses vão fazer? Também os ingleses, os franceses, todos eles espanhóis, vão se dirigir ao continente africano para poder capturar esse indivíduo e vendê-lo na condição de escravizado, porque essa é uma atividade altamente lucrativa. A substituição no Brasil, né, por exemplo, progressiva do indígena pelo negro, se dá fundamentalmente pelos ganhos econômicos. E aí ganha o Estado, ganha o traficante e ganha a Igreja. A Igreja Católica, ela se coloca na condição de defensora desse povo primitivo aqui do Brasil, né, os primeiros habitantes, mas em contrapartida ela é cúmplice, ela justifica inclusive em alguns momentos a escravização desse elemento negro. Por quê? Porque ela participa do lucro produzido por essa atividade que é o tráfico negreiro. Todas as embarcações elas levavam um indivíduo da Igreja Católica.
E Como hoje... fosse o quê? Fala. Todas as embarcações levavam o indivíduo da Igreja Católica. As grandes navegações, porque havia a crença de que o indivíduo, se morresse, ele precisava receber a extrema-unção para ele não ir para o inferno. E esse indivíduo negro que era capturado lá e embarcado nos navios negreiros, né? O Castro Alves chama de tumbeiro, de túmulo, de tumba. 60% dos capturados morriam na viagem. Então esse negro ele era compulsoriamente batizado antes de embarcar. Porque também, por conta de uma tradição religiosa, se um indivíduo morre sem ser batizado, ele vai para o inferno. Então, ele era batizado lá. Né? Olha a lógica da época. Né? O cara era escravo, aí se não fosse batizado, ele ia para o inferno. Tava preocupado com a alma do cara e escravizando o cara em vida, né? A tentativa de se buscar argumento para supostamente amenizar a dor e o sofrimento que é imputado a esse cara. Hoje, lá em Nilópolis, tem um monumento que traz memória desses... Na Capela de São Mateus, nós temos a ossada de alguns escravizados. Né? E temos um túmulo, inclusive, ao lado. Né? Mas não são os escravizados que estão enterrados ali bem próximo da igreja. Porque era uma questão de status ser enterrado próximo da igreja, até dentro da igreja. Então, os homens muito ricos, né, os indivíduos que eram proprietários de terras, a demonstração de que aquele indivíduo era muito poderoso é quando ele fizesse a passagem e ele fosse enterrado próximo da igreja, dependendo do nível do que ele representasse econômico e politicamente, já enterrado até dentro da própria igreja. Em Minas Gerais você tem muito isso, aquele piso com aquelas divisórias, você olha para aquilo ali e claro, os guias eles orientam, eles são túmulos. Na Catedral de Petrópolis também tem reis enterrados lá, né? Tem alguns elementos da nobreza e, de acordo com o que dizem, também gestos mortais de Dom Pedro II estão ali. Então, essa igreja, quanto instituição muito influente, ela representava para esse indivíduo a possibilidade de manutenção do seu status, inclusive após a morte. Não o fulano de tal está enterrado ali do lado da igreja. Ou seja, aquele cara era um cara muito poderoso. Né? O cemitério fica sempre próximo. E esses negros enterrados, né, mais afastado desse cemitério, né, que fica sob a administração da Igreja Católica. No caso. Eu só não entendi. O ossário dos escravizados... Dos escravizados e as correntes. Não, mas eles estão dentro da igreja hoje? Sim, estão lá preservados. Legal. Estão preservados. As correntes, né, que eram utilizadas para poder manter esses negros à noite, né, para que eles não fugissem, e essas ossadas. E é uma luta, né, que a gente está travando, porque foram um número de reformas que foram feitas e muito do traçado original da capela vai sendo perdido. E o que a gente tem que buscar, né, e a ideia é inclusive essa, é que ela seja tombada para que o IPHAN, né, possa garantir a preservação desse monumento histórico fundamental para a história não só de Nilópolis, mas da Baixada Fluminense como um todo. Né? A igreja é tombada pelo município. Pelo município. Mas não é tombada pelo órgão federal. Federal. Mas mesmo estando tombada pelo município, o município não tem uma postura de zelar por esse patrimônio histórico muito importante. Também porque, politicamente falando, não é interessante que o povo seja instruído para conhecer a sua história. Sim. Quanto mais alienado dos processos, melhor para eles. Melhor para a manutenção dessa situação que a gente vive. E a igreja, em questão sobre a história, ela aceita a visitação? Sim. Tem um grupo de pessoas, inclusive na figura de São Antônio, uma pessoa bastante solícita, que inclusive a semana retrasada eles estavam fazendo uma obra lá de manutenção, né, da parte externa. Tem as atividades religiosas, catequese, missas, inclusive realizada por uma pessoa pela qual eu nutro uma admiração muito grande, que é o Frei Tatá, que é um membro da Igreja Católica, que é um lutador pelo patrimônio histórico e também pela preservação desses espaços e a luta contra
as discriminações raciais. Então a igreja, a capela, ela tem uma vida religiosa dinâmica. Acontecem as missas, né? E a gente está na luta para poder garantir que essa construção, esse monumento, né, que é um documento, né, a gente chama, tem um historiador que fala do documento monumento. Ou do monumento. Porque é um espaço de leitura. A gente tem a péssima ideia de crer que documento é só aquilo que está no papel, que está escrito. Mas esses monumentos históricos, eles documentam uma fase da história, uma etapa daquilo que aconteceu. Então, o que esse monumento representa? A possibilidade da gente ler e entender o que aconteceu num determinado momento histórico, que é esse diálogo que a gente está tendo aqui agora, para a gente poder entender como é que o processo se deu. É a partir daquele monumento que a gente resgata, né, a história, identifica a atividade econômica que foi realizada, como é que a estrutura ela foi construída, e aí a gente já chega à mão de obra escravizada da população primitiva e do negro. Então, olha quantas possibilidades aquele monumento nos oferece. E aí, assim, é porque não é hábito que a sociedade tenha esse olhar de leitura daquilo que é uma construção. E aí a gente que é historiador e principalmente ligado a essa condição de preservação do patrimônio, a gente tem essa obrigação de fomentar essas leituras, né? Para que as pessoas possam também desenvolver o senso de preservação daquilo ali. A igreja tem algum trabalho em relação a isso para poder divulgar essa criação, esse trabalho, como é que eu diria, essa coisa que a igreja tem, essa história da igreja, para divulgar ali para o município? Não, mas ela está aberta a visitações. Inclusive, a parte integrante desse processo de tombamento é que essas visitas elas sejam guiadas. Tem uma ideia também de fomentar, de incentivar o estabelecimento do ensino da história local e regional no currículo das escolas, um projeto de longa data aqui também de Duque de Caxias, com uma resistência muito grande por parte do poder público, porque o que a gente tem com essa medida? Instituindo no currículo o ensino da história local e regional, história do município, a gente vai ter que capacitar os profissionais da rede para poder falar sobre o tema, porque não é pegar qualquer texto, qualquer coisa que está escrita na internet e dizer para as crianças, e inclusive mostrando aquilo como uma verdade absoluta. Então a gente precisa de capacitação dessas pessoas, e a ideia, inclusive, é tornar esse espaço de visitação, né? Montar um circuito histórico onde esse profissional de educação capacitado, ele vai lá, né, vai ao local e narra para essa criança a riqueza de dados, de informações, aquilo que a criança precisa saber sobre a minha filha até hoje. Só um instante, professor. Realmente o que o senhor falou é verdade. Aqui nos municípios talvez da Baixada não tem nada introduzido no colégio em relação à sua própria cidade ou aos municípios da Baixada. Vamos dar um exemplo, tipo, sobre fosse um dia cultural do fundador, né? Um dia cultural do Duque de Caxias. Não existe. O único dia que é feriado aqui em Caxias é do Santo Antônio, né? Mas realmente sobre a história aqui da Baixada não tem nada. Não tem. Por exemplo, o município de Caxias, o ensino municipal, ele termina no ensino dos anos finais, ao 9º ano. O município é muitas escolas acho que nem chega, né? É responsável pelo primeiro segmento e o segundo segmento. O ensino médio é de responsabilidade do Estado. Mas é aquilo que a gente está conversando, né? Que não há essa vontade política, apesar de aqui em Duque de Caxias ter um movimento muito potente em relação a essa questão, né? Por conta de ter sido município fundador desse projeto de estudar e de produzir material sobre história local e regional. Então, muitos dos profissionais da rede foram alunos da FEUDUC, professores de história, e todos os trabalhos de conclusão de curso da FEUDUC versavam sobre a história da Baixada Fluminense. Então, muita coisa foi produzida. Eu mesmo, no meu TCC, eu falei sobre Xerém, umas unidades fabris que existiam naquele
distrito lá de Xerém. Né? Então, a conclusão do nosso curso de História e até de Geografia eram voltadas para a produção de material que falasse sobre a Baixada, porque os estudantes dessa faculdade eram todos moradores da Baixada Fluminense. E aí você passa num concurso para um município como esse, vai dar aula lá para as crianças e você vai mostrar para essas crianças o trabalho que você desenvolveu para mostrar um pouco para elas de que o município que ela mora também tem história. Essa é uma ação, uma medida muito particular do profissional da educação e muito menos da ação e da benevolência do Estado, do município, né, do gestor. E tem uma certa Resistência? rejeição. Rejeição? Rejeição. Sobre esse ensinamento para colocar no colégio do poder público? Assim, tem sim, cara. Tem. E por que eles resistiriam a introduzir isso? A ideia é fazer história de nomes e de dar história de mártires, que é, infelizmente, a lógica predominante durante muito tempo na historiografia. O Duque de Caxias. Quem mais? Aí você trabalha com figuras. Trabalhar a história local e regional significa abrir um espaço para você contar a história dos de baixo. Dar voz aos que estão sendo calados, dar visibilidade àqueles que estão sendo invisibilizados. Tem uma escritora chamada Goethe Spivak que fala do subalterno, né? Ela tem um livro que aborda pode o subalterno falar. O subalterno somos nós. As nossas histórias elas não são contadas, mas nada se constrói sem a nossa força de trabalho. Então essa história local e regional, em algum momento vai esbarrar naquela criança e ela vai falar, mas a minha avó, a minha bisavó, eu ouvi alguma coisa sobre... E aí, assim, a questão de identidade, de aproximar aquilo que a gente ensina de história, que a gente ensina história da Europa o tempo todo, e a história do Brasil baseada na lógica de que os que fazem, e aí usando um termo marxista, né, o motor da história do município de Caxias, do município de Nilópolis, da história do Brasil, o motor que impulsiona essas economias é o trabalho dos indivíduos escravizados. E onde é que estão eles? Esquecidos. Nada se faz nesse país sem aqueles que estão subalternizados. Essa região, chamada Baixada Fluminense, ela abasteceu o centro do Rio de Janeiro de madeira. Aqui nós temos a presença de diversas olarias, principalmente ali no bairro de Belfor Roxo, no município de Belfor Roxo e também em Mesquita, que em Caxias, no São Bento, tinha uma olaria. Para fabricar tijolos, para construir casa para quem? Casa para quem? Não, é casa. As construções do centro do Rio de Janeiro, que hoje são chamadas de construções históricas, fatalmente foram construídas com tijolos que eram fabricados aqui. Olha só. A lenha que era utilizada no centro do Rio de Janeiro era aqui. O alimento que garantiu que o metal precioso pudesse ter sido extraído e enriquecesse um monte de gente, era produzido aqui. Nós representamos hoje, se não me falha a memória, 40% do PIB do estado do Rio de Janeiro. 40% da água consumida no Rio de Janeiro é da Baixada Fluminense. 2 dos 5 maiores colégios eleitorais do estado estão na Baixada Fluminense. Essa região, ela pulsa de muita coisa boa, mas os que estão exercendo poder mantêm invisibilizado aqueles que eles querem e permitem que só a negatividade ela seja evidente. A história local e regional ela tem esse papel, porque essa construção de identidade é fundamental para a criança poder gostar do lugar onde ela mora. Eu acredito que essas autoridades não querem que as pessoas desses locais tenham conhecimento, porque eles vão começar a reivindicar as coisas. Sim. O professor Antônio Augusto chegou até a falar que poderia surgir um dia que a gente mudaria o nome de Duque de Caxias para um outro nome.
Ah, não, isso era um sonho que ele tinha. Porque um desejo. se as pessoas conhecem a verdadeira história do Duque de Caxias, teria vontade de mudar o nome da cidade. Vergonha de morar num município que tem um nome em alusão a esse indivíduo e a tudo aquilo que ele fez na Guerra do Paraguai. E aí o professor, não, então um dia. O Antônio Augusto então, é o top. para a gente alcançar até essa mudança, precisaria que a população em si tivesse conhecimento desse fato histórico. Porque se eu chegar e sugerir para alguém que não entende, não sabe quem é o Duque de Caxias, só sabe qual é o nome da cidade, né? Chegar com essa ideia. Eu chegar com a ideia, alguém vai, pô, você é louco, você é isso e aquilo, mas realmente não se aprofundou no que realmente quem era a pessoa, quem era o Duque, né? Eu acho que pelo menos se o município se chamasse Barão de Mauá ainda estaria melhor, né? Sim. Tá menos pior, porque o Mauá também não era lá esse santo todo pessoal diz não. É mesmo, professor? Tem lá uma... Já me pintaram o Barão de Mauá como um dos melhores empresários do Brasil. Ele não consegue se tornar o grande empresário que se tornou sem contatos, inclusive com os traficantes de escravos no Rio de Janeiro. Mauá. É difícil ter um título nobre sem ter uma sujeira. A base econômica dessa sociedade é a exploração. O que produz a riqueza é o trabalho do escravizado. E sobre diversas formas que esse trabalho escravizado ele é explorado, entendeu? E no Brasil não se produz riqueza, não se constrói ricos sem a exploração do trabalho alheio. E aí você comentando sobre essa questão da fala do Antônio Augusto, por isso que o professor de história é muito perigoso, rapaz. Por isso que esse povo vive falando aí da gente de idiotice de doutrinação ideológica, que nada. O que a gente provoca no indivíduo é aquilo que o bom velhinho Marx chamou de tomada de consciência. O indivíduo, quando ele começa a desenvolver o sentimento de pertencimento, de construção de identidade, ele vai aguçar e ampliar o campo de visão dele. Quanto mais limitado for o campo de visão desse indivíduo, melhor para aqueles que estão administrando aí. E essa história local e regional, ela é a construtora de identidade. E nesse período que a gente está agora, né, é um período que a gente vê que o povo ainda é meio estúpido, meio cego. Não, sabe? Na verdade, existe um fenômeno de exaltação e ignorância que é algo... isso é mundial. É mundial isso? As pessoas estão se orgulhando de serem ignorantes. Infelizmente. Se alienaram. A gente está vivendo um momento fantástico de acesso à informação, né? Com a rede, e as pessoas estão fazendo questão de serem idiotas. É o que a ministra do STF chamou de desinteligência natural. A gente tem inteligência artificial potente pra caramba, fazendo um monte de coisa, e as pessoas se permitindo a não pensar, a não refletir, a não dialogar. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está dialogando. A gente poderia estar num debate, sim, que é rico. E quem é que ganha um debate? Na verdade, no debate ganha todo mundo. Porque a ideia não é se tem um vencedor do debate. A ideia é que a coisa seja tão rica a ponto da gente sair impactado. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Mas não se quer debater. Inclusive, o que se faz é ofender. Isso. A base fundamental da construção do indivíduo é essa perspectiva do debate. Da confrontação de ideias. Pois isso é rico. Mas não é fomentado, não é incentivado, e as situações que a gente vê aí é de violência gratuita, verbal e exposição, infelizmente. E o que a gente quer para essa garotada na sala de aula é justamente isso. Que eles pensem o lugar que estão. Mas é difícil, sabe? As coisas ruins chamam mais atração do que as boas. Você pega aí um debate onde as pessoas estão se ofendendo, viraliza. Isso. Viraliza. É igual o Domus, a gente você traz algo cultural, algo construtivo, é difícil o pessoal... A gente apresenta um conteúdo,
E às vezes a gente não tem tanto acesso à visualização e tudo mais. Não tem. Mas às vezes você vê uma bobeirinha ali, várias curtidas, Uma comentários. menina falando milho, falando milho. Entendeu? Então a gente 10 mil assim, visualizações em uma hora. Enquanto coisas que nos agrega teria que ter mais valor, hoje em dia é o contrário, né? As pessoas, isso aí pula, ou deixa pra lá, depois eu vejo, não faz questão nem de ler um conteúdo, nem nada. Uma coisa que se perdeu, eu não sei se você lembra, professor, antigamente, antes da internet, aí tinha aquela banca de jornal, e aí o jornaleiro botava aqueles jornais, a gente parava pra ficar lendo o jornal. Você já chegou a pegar isso? Sim, sim. Eu acho que minha filha não vai chegar a pegar isso. Não, Era um tem mais montão de banca pra gente, isso. né? Ficava lendo aí a edição do fulano de tal, ou o jogo do futebol, um montão de cara lendo assim, na banca, lendo, coisas que se perderam. O senhor, como professor, acho que tem esse desafio aí diariamente, né? É uma constante. Fazer com que eles leiam. E a gente tem infelizmente, uma geração analfabeta funcional. Isso, vou lhe dizer, que não é um fenômeno exclusivo das escolas públicas. Fazer com que essa garotada se movimente, e é porque a tecnologia acelerou demais. Tem uma menina de 13 anos que é elétrica o tempo todo. E a velocidade dessa geração é a velocidade do que eles estão vivenciando conectados. Então, desacelerar, parar para poder fazer uma leitura de um livro, parar com eles para poder fazer uma leitura de um texto, eles fazerem aquilo que nós fazíamos, né? Que é estar atento àquilo que o professor está falando durante uma aula, cara, é muito difícil, porque a velocidade de pensamento deles está num outro nível. Né? E aí a gente, como é que faz para poder desacelerar? E aí quando a gente começa a contar, como a gente está falando aqui, fazendo a história local e regional, inclusive, eu acho que o caminho, inclusive, para poder aguçar o interesse deles seria esse, para ele poder se enxergar. De repente vai ouvir falar o sobrenome de alguém ou o sobrenome dele. Em Nilópolis, isso é muito comum. Né? A gente tem a família Abraão Davi, né? A gente tem a família Berkovics, que eu dei aula para os garotos. O Júlio Berkovics foi o cara que fez a primeira gráfica no município de Nilópolis. Tem rua com o nome dele. Olha. Ele é vivo ou é? Não, mas a família continua morando lá. Né? Eu conheço, eu trabalho com uma professora de história, que é da família, dei aula para os garotos. Então, assim, trazer essa história significa mostrar para o garoto lá, ó, uma pessoa da tua família, você não quer conhecer melhor o que a sua família produziu, o que o município de Nilópolis tem, porque é isso. É um pouco disso, né? O interesse se dá pela provocação. Sim. E a provocação ela vai ser eficiente quando você torna aquilo que você busca informar para o indivíduo próximo dele. Né? A história dele, a história dos de baixo, a história dos subalternos. Né? Quando a gente faz trabalho, vamos falar sobre grandes mulheres da história. Aí vai pegar, fala sobre um monte de gente que ela é famosa. Fala da tua avó, fala da tua mãe, fala de uma tia sua que é uma pessoa muito trabalhadora, que você admira. Vamos contar a nossa história. Eu faço sempre isso com eles. Vamos contar a história do outro, não. Vamos contar a nossa história, porque é tão importante quanto os personagens famosos. Eles são importantes porque são famosos. Agora, aqueles que estão próximos da gente são importantes porque são eles que nos deram a base para a gente chegar onde a gente chegou. É a história local e regional como caminho, pelo menos é o que eu acredito há bastante tempo. Aí eu estou falando de história do Brasil para os meus alunos, ensino fundamental e no ensino médio, estou falando da história local e regional. Estou falando da história de Nilópolis, estou falando da história de Magé, né, lá onde a gente tem a atividade ligada ao quilombo. É isso. Você chegou a falar alguma coisa sobre esse quilombo de Magé, né, professor? É o quilombo Bongaba. E aqui em Caxias ou em Nilópolis tem alguma comunidade... Quilombola? Não, quilombola não. É indígena? Olha,
No último censo que foi realizado, nós tivemos um grupo grande de indivíduos se autoproclamando indígenas. Mas essas pessoas elas estão assimiladas nessa Babel social que vivem na comunidade com a gente. Não tem, assim, as comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas, ainda mantêm alguma condição, estrutura voltada a essa origem. Mas indígenas aqui na Baixada é muito difícil. Você encontra pessoas que se autodeclaram, mas essas pessoas assim, muito complicado, por exemplo, de você poder ter uma comunidade dessa de povos originários vivendo como vivem aqueles que estão nas áreas mais afastadas, né, porque eles foram assimilados. A comunidade quilombola ela se manteve. E aí quando a gente busca reviver, né, resgatar esse histórico, a gente encontra lá uma galera, né, vivendo ainda, mantendo algumas tradições, geralmente vinculadas à questão da religiosidade. Ô, professor, eu tinha te cortado uma hora até fazer uma pergunta. Você lembra qual era? Não, eu lembro que você me cortou sim, mas a pergunta, eu lembro da pergunta. Era o quê? Era como que da Capela São Mateus surgiu a cidade de Nilópolis e o nome também. Você perguntou sobre o nome. O nome de Nilópolis? Então, a Capela de São Mateus era parte integrante, como a gente colocou aqui, do processo de colonização. E aí a gente tem evolução histórica e econômica, século XIX, século XX. O processo de loteamento daquela região ela vai se intensificar. A ferrovia tem um impacto muito grande. E o nome da cidade é uma homenagem a um presidente da República Brasileira chamado Nilo Peçanha. Então, ali, Nilópolis tem uma área que é administrada pelas Forças Armadas, o campo de Jericinó, inclusive é onde a gente faz as manobras militares, é grande pra caramba, e tem um pedaço do Jericinó que é dentro de Nilópolis. Tem uma atividade criatória de animais, de cavalos, que eram comercializados. Então você tem um loteamento daquela região e a vinda de pessoas para morar em Nilópolis. Então o que a gente tem no início do século XX? A característica rural daquela região, né, que ainda era integrante da Vila de São Mateus, ela começa a ser modificada. E aí, no ano de 1947, em agosto de 47, aquela região ela se emancipa politicamente. E aí, pela visita feita pelo então presidente da República, né, que inclusive impulsionou a compra de lotes por pessoas que moravam no centro do Rio de Janeiro, resolveram, em homenagem ao presidente que visitou a região, de dar ao município o nome de Nilópolis. Nilópolis é uma homenagem ao presidente Nilo Peçanha, né? Nilópolis, a cidade de Nilo. Então, um nome pomposo vinculado à figura do presidente da República, e acreditavam os negociadores, né? De lotes de terras, que isso inclusive aconteceu, que impulsionaria a venda dos lotes de terra e a ocupação da região, né? Então E ele, o presidente, foi até esteve visitando lá, sim. Nilópolis para comprar lotes? Não, na verdade ele foi convidado por um militar do Exército que tinha muito boas relações, que também se estabeleceu em Nilópolis, né? E a partir dessa visita é que a propaganda no centro do Rio de Janeiro, inclusive, vai ser intensificada pelos jornais, dizendo que aquilo era um lugar maravilhoso, aprazível. E aí usaram a imagem do então presidente para incentivar as pessoas a adquirirem os lotes de terra e morarem em Nilópolis. Nós pagamos um dos IPTUs mais altos do estado do Rio de Janeiro, acredito eu, inclusive, ainda hoje por isso. Nossa. O IPTU de Nilópolis é caro pra caramba. Mas a história do nome do município está ligada a essa figura do Nilo Peçanha. 1940. A emancipação em 1947. 47. E quando junto Nilo... com São João de Meriti.
Não, São João de Meriti não era já um município já? Não, era Vila de Meriti. Vila de Meriti. A estação aqui que ela era de Meriti. Estação de Meriti. A gente tem, então, os nomes dando origem aos municípios. A Velha Iguaçu, Nova Iguaçu. Aí Duque de Caxias é que vai receber esse nome um pouco mais para frente, em homenagem ao, então, para muitos, herói da Guerra do Paraguai. Né? E pastor, professor, o Max me cortou sempre, tá me cortando, não sei por quê. Ué, não me deixa falar, que eu vou participar também. Eu queria fazer uma pergunta, né? Sobre o que a gente estava falando, que ele me cortou sobre os povos indígenas aqui na Baixada. Então, só tem aqueles que se declararam ser indígenas. Sim. Não tem nenhuma comunidade indígena aqui na Baixada, não tem. Bom, declarada lá em Nilópolis, não, nada. Nilópolis é um município eminentemente urbano. Né? Uhum. É o menor município do estado. Ah, é? Assim, Duque de Caxias ela tem uma extensão territorial bem grande, então o Duque de Caxias tem o seu centro urbano e tem uma área que é rural. Nova Iguaçu também. Belfor Roxo também. Nilópolis é urbano no seu traçado como um todo. E tem um fenômeno também que é muito importante, que a gente precisa estar atento, é que essa comunidade indígena ela está sendo dizimada, cara, pela colonização. Ela está morrendo doente. Então o decréscimo de população ela é muito grande. E qual seria uma situação para resolver esse problema? Na época, a assimilação colonial trouxe uma tragédia, foi uma tragédia populacional para esse indígena. Ele perdeu porque contraiu diversas doenças. E é na medida em que esse indígena ele vai, inclusive, morrendo por conta desse contato com o colonizador, que a gente tem essa figura desse negro adentrando na condição de mão de obra. E levando em consideração a resistência física desse negro que suportou a viagem no navio negreiro, né? Uhum. Sim. Então, por conta dessa condição é que a gente não tem a presença tão marcante dessas comunidades indígenas aqui na Baixada Fluminense, mas, em contrapartida, nós temos aí essas áreas, regiões que se tornaram locais desses indivíduos que buscavam estruturar o seu modelo de civilização aqui na América, vindo do continente africano, que a gente chamou de quilombo, né? Entendeu? Então, voltando aqui para a igreja, né? A gente já encerrou? Sim, estamos no caminho encerrando, sim. Né? Então a igreja está tentando fazer visitação, né? Estão tentando colocar uma pessoa fixa para poder estar encaminhando, apresentando a história da igreja, né, professor? Então, o tombamento da capela no cenário nacional vai abrir essa perspectiva, porque aí você tem uma quantidade de recursos muito maior para poder fazer a manutenção, e esse tombamento vai consolidar definitivamente esse espaço como espaço histórico dentro do município. E qual é a dificuldade, professor, para poder tombar a capela? Tem um processo de reunião de documentos, né? Você tem todo um procedimento jurídico que não é muito fácil de se fazer, e ele é longo, porque você tem que receber as visitas do pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, do IPHAN, tem o pessoal do INCRA, se não me engano, também que tem que vir. Então você tem que estar visualizando ali naquele lugar a manutenção das características do processo de construção. E aí, atestada essa presença, você tem todo um processo em curso, né? E demora. Mas eu acho que é o caminho. O caminho, inclusive, e aí como é propriedade da Igreja Católica, né? A cada igreja dessa representa uma embaixada da Igreja Católica aqui. Na colonização, a igreja era representativa da presença do poder político de Portugal também, além de religioso. Agora, cada igreja dessa, cada templo religioso católico desse é uma embaixada, porque eles se remetem a um país que é o Vaticano. Então, a gestão daquele espaço é uma gestão que segue as orientações da Igreja Católica. Então, ter essa área tombada, bacana,
E aí o que mais vai ser feito? Como a Secretaria, por exemplo, de Cultura e de Educação do município vai se organizar para que aquele patrimônio histórico tombado ele possa fazer parte de maneira efetiva da história do município. Aí promovendo de tempos em tempos as visitações. Aí você organiza um calendário, né, de atividades para que as pessoas que administram a igreja possam também se preparar, né, não fica aberto, porque a gente tem vida fora do espaço de religião, né? Sim, sim. O administrador lá, ele não está lá todos os dias. E como as missas elas são periódicas, a gente também não tem nenhum padre que responda especificamente só pela igreja de São Mateus. Nós temos em Nilópolis, se não me engano, outras 4 igrejas. São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, uma igreja de São Jorge e a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que ficam também no centro de Nilópolis. E são todas da mesma época? Não, essas são muito mais novas. Ah, tá. Essas são contemporâneas. E o professor, a igreja católica, essas igrejas são custeadas pelo poder público do país? Não, isso é recurso, a manutenção dessa estrutura é de responsabilidade da igreja. Da igreja? É uma propriedade privada, né? O senhor falou que é uma embaixada de um estado, né? Isso, a igreja, o templo religioso ela é representativa da igreja do Vaticano. E a igreja tem que mandar um custo para o Vaticano? Bom, aí eu não sei como é que essa dinâmica funciona, até porque aquilo que se arrecada é aquilo que é usado para fazer a manutenção do templo. Do templo. E templo pequeno, uma capelinha pequena. Né? Ah, tá. Não recebe custo nenhum, mas deve receber algum subsídio das igrejas maiores, né? Do estado do Rio de Janeiro, da diocese, da arquidiocese do Rio. Eu não sei como é que funciona essa dinâmica administrativa dentro da igreja católica. Ah, tá. Mas ela está lá, conservadinha, tá bacaninha. Professor, a gente quer agradecer muito o senhor. Eu sei que o senhor tem mais a entregar aqui, mais assuntos. E peço desculpa também pelos cortes, porque cada fala sua eu fico com uma curiosidade. Né? É verdade. E eu aprendi que se você tem dúvidas, é porque você está aprendendo. Sim. Né? E se eu estou aprendendo, obrigado aí por estar conversando com a gente durante esses períodos. Eu fiquei surpreso que a Baixada também é um recôncavo. Fundo da Baía de Guanabara. Recôncavo por conta do... Essa área alaga muito rapidamente. Quando chove, alaga tudo, porque a gente está no fundo da Baía de Guanabara. A geografia aqui, a gente tem esses morros e a área que dificulta o escoamento dessa água. O assoreamento dos rios é a principal causa desses alagamentos. O senhor aceitaria fazer o convite aqui para uma nova conversa? Se eu ia for perguntar possível. mais uma. Não, sim, estou à porque disposição. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar e aprender também. Sim, né? é verdade. Perfeito, estou à disposição de vocês. Eu ainda estou curioso sobre a guerra no Rio Sarapuí. Conversa foi algo dito no começo da conversa, ainda estou aqui pensando provavelmente isso contribuiu para que a gente hoje fale português. Ali, né? Não tem registro de um nome específico, porque o contexto é a luta para expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então não é igual a acontecer. E eles chegaram vamos lá, vamos falar dos patrocinadores aí, se puder. Júnior Viagens. Júnior Viagens de Turismo. Pode deixar que eu falo? Desculpa. Obrigado. Aí no caso, professor, quando o pessoal lá da capela precisar de uma empresa de ônibus, uma empresa para poder estar organizando a saída, o Júnior Viagem e Turismo. Entre em contato no link da descrição desse vídeo. Ok, desculpa ter te atrapalhado. Hoje você foi demais, não é possível. Eu estou empolgado. Quero falar também sobre Sakuras e Nanquim. Se você possui alguma mídia social, tanto como YouTube, Instagram, TikTok e outros, Sakura e Nanquim pode gerenciar a sua rede, fazendo bombar, alcançar novos seguidores, novos inscritos e conseguir um ótimo engajamento. Então, Sakura e Nanquim, design e mídia. Professor, queremos agradecer a gentileza do seu ter tido esse tempo aqui com a gente e deixou o convite, né,
para uma próxima. O Max deixou para a gente poder se organizar. Eu quero dizer a você que não nos segue no Instagram nem no YouTube, clica no link da descrição desse vídeo para você ir lá no Instagram, compartilhe para que você possa conhecer esse conteúdo e a grande riqueza que é a Baixada Fluminense. Até mais. Tchau, pessoal.